Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Bom, nessa quinta-feira, como tenho feito aí em todas as quintas-feiras, eu reservo a quinta-feira para tirar dúvidas. Algumas dúvidas relacionadas à teologia, mas algumas dúvidas como essa de hoje relacionadas mais ao campo das emoções ou outras dúvidas que porventura possam surgir. É óbvio que se eu tiver condições de ajudar esclarecendo essas dúvidas, vai ser um grande prazer. Bom, nessa semana eu vou aproveitar uma pergunta que me foi feita e eu percebi que essa pergunta é importante e eu quero partilhar essa pergunta e a resposta que eu dei para todos vocês. A pergunta é: a ansiedade com relação ao futuro está me consumindo. O que posso fazer? Deixa eu só contextualizar o motivo dessa pergunta para a gente poder começar então a responder. A pessoa estava apavorada, né, diante aí de uma segunda onda de Covid-19, com todas as perspectivas financeiras do futuro sendo muito ruins, com o aumento do custo da cesta básica, da inflação, do custo de vida, da nossa perda natural de capacidade de comprar bens duráveis e, enfim, todo esse cenário que tem sido pintado com relação ao futuro. Essa pessoa dizendo: olha, eu estou muito ansiosa, né? Às vezes não consigo dormir, me vejo durante o dia ansioso, em paura, às vezes até chorando, enfim. Percebi que essa pessoa realmente está passando um momento muito difícil. Óbvio, eu orei com essa pessoa, mas também dei para ela aí algumas ações práticas que podem ser feitas para lidar com essa ansiedade, que é natural, tá? Todos nós podemos em algum momento pensar um pouco sobre o futuro e isso trazer uma certa ansiedade. Mas qual é a resposta que a gente tem que dar para essa ansiedade? Primeiro, meditar na graça e no amor de Deus. Essa é a primeira coisa, é talvez, eu não sei se mais importante, porque todas que eu separei que são muito importantes, mas irmãos, isso aqui é fundamental. Meditar na graça. O que é a graça? Nesse grande favor de Deus para conosco, nesse grande derramar de Deus em nosso favor. Irmãos, nós não podemos cair em duas valas comuns que temos na igreja. Primeiro, de achar que somos bons demais. Segundo, de achar que somos ruins demais. Nós não somos nenhuma coisa nem outra. Nós somos indivíduos extremamente pecadores que fomos absolutamente amados por um Deus impressionante. Então essa verdade, a verdade dessa graça derramada, onde Deus não conta com o nosso mérito, onde Deus não espera absolutamente nada de cada um de nós, mas derrama o seu amor. E aí eu vou usar aqui até o texto de Romanos, capítulo 8, onde ele fala: aquele que entregou o seu próprio filho em graça, né, não nos dará com ele todas as coisas? Então Paulo faz uma pergunta retórica para deixar claro exatamente isso. Você e eu, nós somos alvos de um grande amor de Deus. E esse amor não foi jogado, não foi lançado à sorte, né, não foi jogado ao léu, né, não foi desperdiçado, não. O Senhor, Ele investiu muito amor em cada um de nós. Ele não nos salvaria para nos permitir sofrer dores e tribulações que fossem muito maiores do que cada um de nós podemos carregar. Então, primeira coisa, medita nisso. Pensa: meu Deus, né, o mundo pode desabar ao meu redor, eu vou enfrentar tempestades, mas a minha casa está construída em uma rocha firme, que é a graça e o amor de Deus. Segundo, confiar nas promessas futuras da Bíblia. Enquanto as promessas futuras do mundo são de tempos difíceis, as promessas futuras da Bíblia são de tempos de glória. Então nós precisamos confiar não nas notícias do jornal, mas nas notícias da Bíblia. O jornal nos dá notícias de que tudo vai se dissolver. E a Bíblia diz que tudo será restaurado. Então eu preciso confiar nessas promessas. Eu preciso me apegar nessas promessas. E aí nós temos dois problemas. O primeiro é que as pessoas não acreditam de fato no que a Bíblia diz. Elas leem e não acreditam. E um problema tão grande quanto esse é que as pessoas simplesmente não leem a Bíblia. Talvez você está me assistindo aqui nesse devocional, me ouvindo,
Nós estamos numa maratona bíblica na igreja. Provavelmente você não está fazendo. E não está fazendo por quê? Porque você não tem o costume de ler a Bíblia. E se você não lê a Bíblia, você não pode saber quais são as promessas futuras. Mas você lê todos os jornais. Ou seja, você se alimenta das notícias do mundo e se esquece das notícias da Bíblia. Bom, eu preciso encerrar por causa do tempo, mas a terceira ação aqui é orar em arrependimento, confissão e confiança em Jesus. A terceira coisa é orar, fazendo 3 coisas na oração. Arrependimento. E aqui, irmãos, vale a pena dizer que houve um estrago muito grande quando nós trouxemos para dentro da igreja conceitos ligados à psicologia barata. É o que nós chamamos às vezes de cura interior. Por quê? Porque em vez de me arrepender dos meus pecados, eu transfiro. Então, em vez de olhar para as minhas mazelas e perceber que elas são resultados do pecado na minha vida, então eu olho para os meus traumas e eu falo assim, é culpa do meu pai. Então meu pai precisa me pedir perdão. Não, é culpa do pecado que levou meu pai a fazer isso comigo e eu sou vítima do pecado, assim como sou também agente do pecado. Então, arrependimento inclui em você reconhecer que não foi ninguém que te colocou nessa condição que você está, mas o seu próprio pecado. Por quê? Um devido arrependimento leva ao devida confissão e pedido de perdão. Senhor, me perdoa, porque eu gasto muito. Mas se você falar, Senhor, me perdoa, porque o meu pai não me ensinou a economizar. Eu estou colocando a culpa no meu pai. É a mulher que tu me destes, né? A síndrome de Adão. E, em terceiro lugar, orar em confiança. Aqui eu estou encerrando nosso tempo. Confie no Senhor. Ore confiando que Ele vai atender às suas demandas, assim a Bíblia nos ensina, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima quinta-feira a todos. Deus abençoe.